Pulso latino. Caminhos Latinos. A série Caminhos Latinos América Central é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e o Berta Coletivo Latino-Americanista. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Esta que vocês acabaram de escutar chamava-se Berta Cáceres e era a principal liderança do Conselho Cívico de Organizações Populares Indígenas de Honduras, o COPIN, fundado em 1993. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Nesta fala, Berta estava discursando durante o recebimento do Prêmio Goldman de Meio Ambiente em 2015. E chamado de Nobel do Ambientalismo, o prêmio homenageia anualmente 6 defensores ambientais de diferentes regiões do mundo. Criada em 1990, no ano passado, 2023, a brasileira líder indígena e ativista dos direitos humanos, Alessandra Munduruku, foi uma das homenageadas reconhecida pela sua luta contra os impactos da mineração em territórios indígenas. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista e patriarcal. Mas por que uma ambientalista, liderança indígena lenca de Honduras em defesa dos direitos humanos e meio ambiente, como Berta Cáceres, seria brutalmente assassinada em 2016? El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Antes de começarmos a contar a história e um pouco sobre o encontro do grupo Realidade Latino-Americana com o COPIN, é necessária uma breve contextualização do povo lenca e da colonização de Honduras. O povo lenca, de origem maia, passou e ainda passa por um longo processo de colonização e apagamento. Os primeiros restos arqueológicos deste grupo étnico da Mesoamérica datam de 1000 anos antes de Cristo a 250 anos depois de Cristo. O período colonial do território hoje conhecido como Honduras se iniciou em 1502. A conquista e a colonização espanhola consistiram em um processo de evangelização e violência sobre os povos indígenas que não se encerrou com a independência em 1821. As primeiras ações de resistência dos lencas aos colonizadores ocorreram ainda no século XVI. A mais importante delas ficou conhecida como a Rebelião de Serquim, liderada pelo cacique Lempira no ano de 1537. Essa história de liderança e defesa da terra foi apropriada e esvaziada pelo Estado hondureño, que homenageou, batizando um estado e a própria moeda com seu nome, Lempira. Atualmente, os lencas são o povo originário mais numeroso dentre os 9 povos indígenas reconhecidos em Honduras, com uma população estimada em mais de 450 mil habitantes, em sua maioria no departamento de La Paz, Intibucá e Lempira. Apesar do processo colonial praticamente extinguir a língua lenca, muitos conservaram sua cosmovisão ancestral acerca da natureza e da cultura. No contexto dos acordos de paz da década de 1990, participantes do conflito da Guerra Civil em El Salvador trouxeram suas experiências para seu país de origem, Honduras. Dentre estes e estas, estava Berta Cáceres, que militou na Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, a FMLN, e em 23 de março de 1993, junto com um grupo de companheiras e companheiros, fundaram o Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras, o COPIN,
em uma das regiões mais pobres do país. O movimento nasceu como uma organização civil, criada a partir da aglutinação de diversas entidades para lutar pela melhoria nas condições de vida, pela defesa territorial e espiritual dos povos indígenas e pelos direitos das mulheres. Basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Hoje, o Copim conjuga a crítica ao capitalismo, ao racismo, ao patriarcado, ao imperialismo e ao colonialismo, como uma resistência que passa pelas ruas e pela espiritualidade. O movimento mescla a educação popular no feminismo indígena, negro e garífuna, com uma perspectiva socialista, fazendo uma defesa de seus territórios tradicionais, mas conectada com lutas internacionais. O Copim reconhece na educação popular uma importante ferramenta de libertação e de construção coletiva de ideias que devem ser realizadas, tanto nos cursos de formação como nas ruas. Identifica a necessidade de entender e dialogar com as distintas identidades culturais dos jovens, como grafite em toda a região. 200 años de dependencia y corrupción. As rádios comunitárias foram uma ferramenta essencial de luta durante os conflitos armados na região e seguem exercendo um importante papel na defesa dos direitos culturais e territoriais. Em nossa visita, pudemos ir à sede do Copim, o Centro de Encontros e Amizade, Utopia, onde conhecemos duas de suas rádios, a Guarajambala e a La Voz Lenca. O Centro de Encontros e Amizades Utopia é a recuperação e construção de um espaço coletivo, um diálogo partilhado pelo Copim, onde é possível colocar em prática alternativas ao sistema contra o qual o Copim se organiza. O Utopia também é fundamental para a autossustentabilidade da organização. Além dos alimentos e medicamentos produzidos para consumo, os produtos da terra e das oficinas são vendidos para apoiar o Centro e o Copim. Isso permite maior autonomia no desenvolvimento do Copim, das comunidades e das lutas. Berta Cáceres se destacou em uma batalha decisiva contra a construção da hidrelétrica Águas Arca em 2006. Esse projeto ameaçava a vida do rio Galcarque, sagrado para o povo lenca. Para os lencas, os rios são muito mais do que uma simples fonte de água. Eles são vida, pois fornecem o que beber, fertilizam a terra e, segundo suas crenças, abrigam o espírito das crianças, que protegem seu povo. Por isso, qualquer tentativa de represar esses rios é vista como uma agressão não apenas ao ambiente, mas também ao seu patrimônio cultural e fonte de vida. O projeto era liderado por uma empresa hondurenha chamada Dessa, em parceria com a chinesa Sinohydro, e representava uma ameaça direta às comunidades locais e aos seus modos de vida ancestrais. Desde o início, Berta liderou uma campanha incansável, denunciando os impactos socioambientais e mobilizando a comunidade para resistir. A situação ficou ainda mais tensa depois do golpe militar de 2009, aquele que derrubou o governo de Manuel Zelaya. Esse golpe abriu as portas para uma explosão de projetos que prejudicavam os povos indígenas, incluindo megaprojetos de mineração e barragens hidrelétricas. Em 2013, intensificaram-se as tratativas para a concessão de um território na região do rio Galcarque, onde seria construída a hidrelétrica Águas Arca. O projeto foi desenvolvido sem qualquer consulta às comunidades indígenas locais, violando diretamente a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que garante o direito à consulta prévia dos povos indígenas em decisões que afetem seus territórios. O caso foi amplamente denunciado por Berta Cáceres e pelo Copim. Esse projeto não era isolado. Ele fazia parte de um total de 51 concessões que o governo hondurenho havia feito em territórios lenca. Envolvia crimes de corrupção relacionados a concessões dessas licenças. O caso do projeto Águas Arca envolvia diretamente a família Atala Zabla, uma das mais poderosas e influentes de Honduras, e o executivo Davi Castilho, e juntos formaram uma estrutura criminosa para garantir a implementação do projeto. Berta Cáceres foi uma das vozes mais fortes contra esse projeto. Por causa de sua luta, sofreu inúmeras ameaças de morte. Infelizmente, no dia 2 de março de 2016, essas ameaças se concretizaram. Pistoleiros invadiram a sua casa e a assassinaram. La Esperanza en Tibucá, Honduras, 3 de marzo de 2016. Informamos con el dolor más profundo y sincero el vil asesinato de nuestra compañera, madre, guía, hermana, lideresa y amiga Berta Cáceres, fundadora del Copim. Nuestra Berta fue asesinada por las balas de la injusticia, asesinada por el odio y el racismo que agobierna nuestro país. Berta foi assassinada aos 45 anos, deixando 4 filhos. E não se trata de um caso isolado. Um relatório da Global Witness, publicado em 2017, registrou 123 assassinatos de defensores dos territórios desde 2010, colocando Honduras como o lugar mais perigoso para se defender o planeta, no mundo. Seu assassinato gerou uma comoção internacional e revelou a profundidade da corrupção e violência contra os povos indígenas de Honduras. A luta de Berta Cáceres, que perdeu a vida defendendo seu povo e seu território, segue viva.
Depois de seu assassinato brutal, iniciou-se um longo processo judicial para descobrir os mandantes. Houve uma intensa pressão nacional e internacional de busca por justiça, liderada por suas filhas e por seu filho. E também por Miriam Miranda, sua amiga e parceira de luta, à frente da Organização Fraternal Negra Hondurenha, a UFRANÉ. Em março de 2018, Davi Castilho, gerente-geral da empresa DESA e do projeto hidrelétrico Água Zarca, foi identificado como um dos mandantes do assassinato. E em julho de 2021, foi julgado e preso. Porém, muitos pontos ainda seguem em aberto, como a responsabilidade da poderosa família Atala Zabla, que controla a DESA. E como está o processo judicial atualmente? O assassinato de Berta Cáceres deixou uma ferida profunda na luta pelos direitos humanos em Honduras. Há mais de 8 anos, o Copim e a família de Berta estão lutando por justiça. Apesar de terem conquistado avanços significativos, na situação atual há perigo de retrocesso para o caso. Em novembro de 2018, um veredito condenou 7 homens envolvidos diretamente no assassinato de Berta. E em julho de 2021, Roberto Davi Castilho, gerente da empresa Desarrollos Energéticos S.A., a DESA, um dos principais funcionários da família Atala Zabla e um dos principais responsáveis por projetar o assassinato, também foi condenado. No entanto, até o momento, a justiça hondurenha não confirmou oficialmente essas sentenças, e desde 2022 aguarda-se a confirmação da sentença de Castilho. A título de contextualização sobre a questão dos direitos humanos em Honduras, hoje, dia 14 de setembro em que estamos gravando, faz um mês do assassinato de Juan Lopes, de 46 anos. Lopes foi assassinado a tiros ao sair de uma igreja católica em Tocoa, 220 km a nordeste de Tegucigalpa, localidade da qual também era vereador. Ele deixa a esposa e as 2 filhas. Ambientalista e coordenador da Pastoral Social na Diocese de Trujillo, Lopes realizava campanha contra uma mina a céu aberto e relatou danos à reserva florestal de Botadeiros. Até o momento, foram encontrados somente os autores materiais. Os movimentos sociais como o Copim foram às ruas protestar e realizar manifestações contra esse assassinato brutal, reivindicando a captura dos autores intelectuais. Lopes, que é beneficiário de medidas cautelares concedidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2023, havia sido alvo de ameaças de morte, perseguições, intimidações e outros atos de violência devido ao seu trabalho na defesa do meio ambiente. Este crime foi condenado pela ONU e pelo Papa Francisco. È stato ucciso Juan Antonio López, delegato della Parola di Dio, coordinatore della pastorale sociale della diocesi di Trujillo e membro fondatore della pastorale dell'ecologia integrale. No dia 29 de agosto de 2024, Frei Beto, dominicano brasileiro, escreveu à presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expressando sua profunda preocupação com os contínuos atrasos no julgamento dos responsáveis pelo assassinato de Berta Cáceres. Beto destacou que, após mais de 8 anos, a falta de justiça reflete a fragilidade do sistema judicial hondurenho. Ele alertou que a comunidade internacional, que também demanda justiça para Berta, teme que o progresso obtido até agora, com a condenação de 8 homens, possa retroceder devido à interferência de grupos econômicos que buscam a impunidade. Frei Beto ressaltou a importância da luta de Berta pelos direitos dos povos indígenas e destacou seu legado, afirmando que a sua memória permanece viva. A carta enfatiza a necessidade de justiça para prevenir futuros crimes contra defensores dos direitos humanos e ambientais, e conclui com um apelo para que ações concretas honrem a memória de Berta Cáceres. Além dele, a Anistia Internacional exigiu em maio que o Estado garanta a verdade, justiça e reparação à família de Berta. Ela condenou a falta de ação do governo de Honduras e destacou que o assassinato de Berta era uma tragédia anunciada, pois ela já havia denunciado ameaças anteriores relacionadas à sua luta contra o projeto hidrelétrico de Água Zarca. Eles continuam a exigir justiça, pedindo que todos os envolvidos, inclusive os autores intelectuais, sejam responsabilizados. Ao final daquela tarde, no Centro de Encontros e Amizade Utopia, nosso grupo foi ao Cemitério Geral de La Esperança visitar o túmulo de Berta Cáceres, acompanhados de Selva-Emília, Bertita Zúñiga Cáceres e outros copines. Em uma cerimônia bonita, em respeito e gratidão, cantamos em conjunto: Berta no se murió, Berta no se murió. Berta se hizo millones, Berta soy yo. Este momento nos fez perceber como Berta ainda vive e que sementes florescem com sua força ancestral, considerada guardiã espiritual dos rios, levantando vozes de vida, resistência e justiça.